Olá, meu nome é Daniel Bretas, sou médico pneumologista, presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica, mestre pela UFMG, preceptor da residência de Clínica Médica do Hospital Unimed BH, preceptor da residência de Pneumologia do Hospital Júlia Kubitschek. Venho hoje falar um pouco de asma, do manejo clínico das exacerbações, contemplando o curso Plantão 360. Vamos lá, então hoje asma e suas exacerbações, suas crises e sua repercussão, como manejar. Bom, falando um pouco da doença, definindo, a asma é classicamente uma doença inflamatória crônica de via aérea, que é caracterizada por hiperreatividade brônquica, limitação variável ao fluxo aéreo, podendo ter total reversibilidade do fluxo aéreo ou não, e uma doença que tem uma característica oscilatória muito clara, com episódios recorrentes em sua evolução, caracterizada pelas crises ou pelas exacerbações. Do ponto de vista epidemiológico, é uma doença extremamente prevalente no nosso mundo, que tem ainda um aumento de incidência nos últimos anos relacionados à poluição de grandes cidades, a doenças alérgicas e que tem uma variabilidade de incidência e de prevalência nos países de uma forma geral, mas que normalmente varia aí de 1 a 18% de acordo com o país estudado. Falando um pouquinho de dados brasileiros, nacionais, né, estima-se que de 5 a 10% da população seja portadora de asma. Internações hospitalares impactam extremamente, de forma expressiva em saúde pública ou saúde privada, representando mais ou menos 350 mil internações por ano, né, esses dados do Ministério da Saúde. Como internação de pacientes mais graves em ambiente de terapia intensiva, 2 a 7% dos casos evoluem de forma pior, sendo metade desses casos precisando de ventilação mecânica invasiva. A mortalidade gira em torno aí de 2.000 mortes por ano no Brasil. É a quarta maior causa de internação hospitalar no país pelo SUS, representando aí de 2 a 3% das internações. A faixa etária mais comum de comprometimento é a faixa etária infantil, tendo a faixa etária geriátrica representando aí 25% dos casos, normalmente aquele paciente com mais de 60 anos. Normalmente tem uma regressão espontânea no decorrer do crescimento da criança, mas um percentual expressivo ainda tem a doença na idade adulta e muitas vezes inicia a doença na idade adulta. Do ponto de vista de etiopatogenia, o que a gente observa muito claramente é que gatilhos vários e exposições ambientais vão representar o início do desenvolvimento de uma resposta inflamatória de via aérea. Exposições várias que vão desde infecções virais ou bacterianas, exposições a aeroalérgenos, mudanças climáticas, medicações, doença do refluxo gastroesofágico, estresse emocional, exercício físico e variações menstruais. A atopia, ela participa num fenótipo muito frequente dos pacientes portadores de asma, vida urbana, poluição de grandes cidades, isso daí impactaria negativamente no controle da doença, redução de umidade relativa do ar, queimadas, isso tudo seriam fatores desencadeadores de crise. Ainda, más condições socioeconômicas e uma predisposição genética. Quando o pai é asmático, 25% de aumento. E quando os dois, tanto pai quanto mãe, são asmáticos, normalmente 50% de risco aumentado de ter a doença no seu filho. Basicamente,
Do ponto de vista esquemático, o que a gente observa é uma redução de calibre de via respiratória, representada por um aumento da resposta inflamatória, tanto em camada média e camada muscular, reduzindo o calibre da via aérea, a seção transversal de fluxo reduzido, levando ainda a aumento da produção de muco e toda a sintomatologia que a gente vai conversar e descrever um pouco mais para frente. Do ponto de vista de anatomopatologia, o que a gente observa então seria um bronquíolo bastante inflamado, né? Uma parede bastante infiltrada por uma resposta inflamatória, levando então a redução de calibre, a hipertrofia, aumento das células caliciformes e a formação de um perfil mais bronquítico, mais produtor de secreção, de uma secreção mucoide normalmente. Isso tudo levaria a uma redução de calibre e o desenvolvimento de sua sintomatologia e de suas complicações futuras. À direita a gente vê aí uma representação broncoscópica de uma redução da luz brônquica, representada por edema de mucosa e toda essa resposta inflamatória que conversamos. Quando a gente fala de exacerbação de asma ou de crise asmática, a gente está falando de episódios que são caracterizados por um aumento progressivo dos sintomas. Normalmente, são aumentos súbitos sintomáticos, desde aumento de dispneia, de tosse, sibilância ou muitas vezes o paciente queixas de opressão torácica também. Levariam então a uma redução de função pulmonar, que pode ser representado tanto pela análise do pico de fluxo expiratório ou na análise do volume expiratório forçado de primeiro e segundo. Levaria a uma mudança do status habitual do paciente, né? Uma piora sintomática que levaria à necessidade de agregar terapêutica. Ocorre em pacientes com diagnóstico prévio da doença ou pode representar a sua primeira manifestação e vários gatilhos então poderiam levar a esse broncoespasmo, conforme conversamos agora há pouco. O que denotaria uma crise grave? A exacerbação grave. Quais são os pilares que nos levariam a dar a esse perfil de diagnóstico? Seria aquele paciente tão dispneico que teria dificuldades em falar fluentemente, uma sensação clara de exaustão, poderia estar associado a confusão mental ou sonolência, o uso de musculatura acessória, tanto esternocleidomastoide, musculatura intercostal ou musculatura abdominal, a presença de pulso paradoxal acima de 25 milímetros de mercúrio, a frequência cardíaca acima de 125, com a frequência respiratória acima de 30, saturação de oxigênio em queda. A dessaturação na asma só acontece em fases tardias e é um claro marcador de má evolução. O aumento da PCO2, né, a hipercapnia, que com o passar de sua evolução levaria a uma acidose respiratória e uma redução funcional com pico de fluxo ou VF1 abaixo de 50% do predito. Todas essas situações marcariam favoravelmente a um diagnóstico de asma aguda grave. Quando a gente fala em mortalidade associado à asma, vale a pena sempre levar em consideração a história prévia de asma quase fatal, tanto representada por intubação ou necessidade de manejo em CTI, a necessidade prévia de hospitalização ou ida à emergência por crise no último ano, uso corrente ou usado recentemente corticoide, o uso inadequado de corticoide inalatório. A gente sabe e entende muito bem que a utilização de corticoide inalatório reduz o risco de desenvolvimento de crises asmáticas, né? O uso de doses altas de beta-2 de longa ação, né? Hoje a gente não orienta mais que se use salbutamol de demanda sem a associação de corticoide inalatório. Ainda, histórico prévio de doença psiquiátrica ou problemas psicossociais, baixa adesão terapêutica e não ter um plano de ação muito bem trilhado, alergia alimentar em pacientes asmáticos e ainda quando vem associada a comorbidades, essas respiratórias ou não, diabético, cardiopatas, isso tudo agregaria risco e levaria a um risco maior de uma mortalidade associada a uma crise grave de asma. Quando a gente fala em crise, é importante que a gente classifique entre leve, grave e muito grave. Normalmente, aquela crise asmática leve a moderada, ela teria alterações muito discretas na sua análise geral, com status mental normal ainda, uma dispneia ausente ou leve, a fala
ainda sem um comprometimento, né, um discurso ainda preservado, com frases completas, sem a necessidade de utilização de musculatura acessória, quando isso acontece é mais leve, a presença de sibilos que podem ser ausentes, localizados ou difusos, frequência respiratória normalmente ainda normal ou com discreto aumento, frequência cardíaca inferior a 110, um pico de fluxo respiratório acima de 50 e uma saturação acima de 95 com a PO2 em ar ambiente, aferida em gasometria arterial, ainda normal e PCO2 ainda normal. A partir do momento em que nós caminhássemos em gravidade e nos tornássemos com crise grave ou muito grave, a gente enxergaria muito claramente que teríamos, do ponto de vista geral, ao desenvolvimento de cianose, sudorese, exaustão, a presença de alterações do estado cognitivo, mental, como agitação psicomotora, confusão mental, sonolência, a presença de dispneia cada vez mais intensa, cada vez mais grave, com necessidade de utilização de musculatura acessória, associados ainda a frequência respiratória aumentado, taquicardia ou em fases finais de evolução bradicardia pode ser encontrada. Os sibilos podem já não ser mais auscultados e ter um silêncio respiratório à ausculta pulmonar. O pico de fluxo expiratório é muito baixo, normalmente abaixo de 30%. Dessaturação, hipoxemia, hipercapnia com acidose. São todos marcadores de crises muito graves. Relacionado ao manejo da crise asmática, é fundamental, em primeiro lugar, realizar um diagnóstico correto. E nesse momento avaliaria não só do ponto de vista sintomático, dispneia, desconforto torácico, sibilância, às vezes tosse, expectoração, a presença de, além desses sintomas, a duração dos mesmos, a identificação de fatores desencadeantes. A gente nota claramente que o prognóstico é melhor quando a gente identifica o fator desencadeante, uma vez que a gente consegue atuar sobre o mesmo, e no exame físico buscar marcadores de gravidade, complicações e sempre um diagnóstico diferencial bem cuidadoso. A avaliação de gravidade é fundamental, não só para instituir terapêutica adequada, mas escolher também o melhor ambiente de manejo desse perfil de doente. O tratamento, o rastreamento de complicações, a gente vai falar um pouco mais à frente. Em relação ao diagnóstico diferencial, a gente vê que nem todo paciente que chia e que chega dispneico na sala de emergência ele tem asma ou ele está com uma crise asmática. Muitas vezes é importante a gente fazer uma diferenciação. Será que isso não é uma DPOC exacerbada? Um tromboembolismo pulmonar? Uma complicação cardiovascular? Uma isquemia? Uma insuficiência coronariana? Um descompensar de uma insuficiência cardíaca? Existe obstrução de via aérea, né? Na criança é muito importante a questão de aspiração de corpo estranho. Doenças endobrônquicas que podem ser neoplásicas ou de outra etiologia, vasculites sistêmicas, doenças intersticiais pulmonares, esse contexto todo de autoimunidade, a presença de infecções e nesse momento de asma grave e de crises asmáticas, a aspergilose broncopulmonar alérgica seria um diagnóstico diferencial. A discinesia de laringe, disfunções de glote também participaria nessa questão de diagnóstico diferencial, além de pneumonias eosinofílicas e, por fim, síndrome do pânico e componentes psiquiátricos associados. Inicialmente, então, avaliar quadro clínico, história clínica, principalmente buscando marcadores de evolução desfavoráveis prévios. Já foi necessário a utilização de intubação orotraqueal, já teve internações prévias, já passou pelo CTI, o paciente tem uma boa percepção sintomática ou aquele mal percebedor, né? São fatores de prognóstico pior, aquele mal percebedor de seus sintomas. Uma rápida deterioração clínica também participaria como prognóstico pior, há um uso mais frequente de beta-2 agonista de curtação, um acompanhamento ambulatorial inadequado, a presença de comorbidades, não só respiratórias, mas extrapulmonares, a necessidade de hospitalização recente, a idas frequentes a pronto atendimento, todos esses são marcadores de evolução desfavorável. Do ponto de vista de exame físico, buscaríamos uma análise clínica bem cuidadosa, não só respiratória. Então, buscaríamos por taquipneia e taquicardia, a presença de hiperinsuflação pulmonar, utilização de musculatura acessória, roncos, sibilos, crepitações, sons reduzidos,
A presença de pulso paradoxal, todas essas situações são encontradas no exame físico e devem ser buscadas como tal. Do ponto de vista de tratamento, é fundamental a utilização de medicações inalatórias que façam efeito diretamente no pulmão, que reduziríamos então o efeito colateral sistêmico. As vantagens e a importância da administração de aerossol inclui a utilização de dose mais baixa, efeitos mais rápidos terapêuticos, menor índice de efeitos colaterais, menores efeitos sistêmicos e uma ação dirigida ao órgão-alvo, que seria o pulmão de uma forma geral. Tem uma facilitação de uso, uma administração mais rápida através de espaçador de grande volume, né, maximizando então a liberação e reduzindo a deposição de medicamentos na orofaringe. É importante que nós tenhamos paciência nesse momento de utilização de espaçador para avaliar a técnica que está sendo empregada e a sua ideal realização, né? Evitando erros comuns, né? A partir do momento que você insira o seu dispositivo inalatório no espaçador, que se faça um jato por vez, com o paciente então fazendo uma inspiração profunda, segurando por alguns segundos, ou aquele paciente que não consegue ter uma coordenação entre o acionamento do spray e a sua inspiração, que ele pudesse ter acoplada a máscara ao seu rosto e que deixasse fazer alguns ciclos inspiratórios, aí de 5 a 10 ciclos inspiratórios para a sua adequada absorção da droga inalatória. Falando então dos broncodilatadores e começando pelos beta-2 adrenérgicos, né, eles têm um rápido início de ação. Na maior parte das vezes o que utilizamos é o salbutamol, com uma início rápido de ação, 5 minutos de início, com uma duração até mais ou menos 6 horas. A via inalatória é mais rápida, mais segura, menos efeitos adversos. Eles têm um benefício maior do que os anticolinérgicos de curta ação, quando são comparados, né, os beta-2 agonistas. Os efeitos mais comuns, taquicardia, taquiarritmia, tremor de extremidades, hipocalemia, mas em situações mais extremas poderia dar-se dose lática e aumento do equilíbrio da ventilação-perfusão. Esses quadros mais graves de efeitos adversos eram observados antigamente quando a gente usava muito beta-2 parenteral ou oral, coisa que a gente usa cada vez menos. A recomendação atual é que utilizássemos então beta-2 agonistas de curta ação por via inalatória apenas. Doses repetidas então de beta-2 agonistas de curta ação, a gente iniciaria de 4 a 8 jatos de salbutamol, contemplando então 400 a 800 microgramas a cada 20 minutos na primeira hora. E após a primeira hora, na vigência de sintomatologia, que utilizássemos 4 a 10 inalações, 4 a 10 jatos, 4 a 6 horas após essa primeira hora, ou 6 a 10 puffs a cada 1 a 2 horas após a hora inicial em que utilizássemos então de 20 em 20 minutos. Falando um pouco de beta-2 agonistas parenterais, eles não devem ser utilizados, a não ser em duas situações. Naquele paciente que tem uma indisposição de utilização de medicamento inalatório, e aí poderia ser utilizado terbutalina subcutânea, ou no choque anafilático, momento pelo qual a gente utilizaria adrenalina subcutânea, né, tanto na anafilaxia como no angioedema. Fora isso, normalmente beta-2 agonista apenas inalatório. Os anticolinérgicos de curta ação, eles poderiam realizar um tratamento somatório ao beta-2 de curta ação. A gente entende que do ponto de vista da droga, ele levaria então a uma broncodilatação através da inibição dos receptores muscarínicos, né, M1 e M3. O início de ação é um pouco mais lento do que os beta-2 agonistas, com a ação iniciada de 60 a 90 minutos, com uma potência broncodilatadora um pouco inferior, promovendo um benefício adicional quando ele é usado em conjunto, e a gente enxerga que a longo prazo reduziria então taxa de internação e uma melhora da função pulmonar. A dose recomendada, inicialmente, 4 jatos ou 50 microgramas da droga utilizadas por spray ou nebulização, 40 gotas na nebulização, lembrando que a gente sempre tem o hábito de preferir espaçador de grande volume. Em relação a corticoides sistêmicos, eles são importantes drogas, né, para reduzir inflamação de via aérea,
resolução mais rápida de obstrução, diminuição de recidiva, acelerando a resolução das exacerbações. Esse perfil de droga é fundamental na exacerbação de DPOC, utilizada nas exacerbações moderadas e graves, e tem um desfecho importante na utilização tanto por via oral ou por via parenteral. Normalmente é indicada quando já tem uma falha inicial aos bronquidilatadores de primeira hora, ou se você já enxerga que é um paciente mais grave, que já contemplaria um risco maior de mortalidade com situações prévias mais intensas, poderíamos já iniciar inicialmente. Ele deve ser administrado então prontamente se o paciente estiver piorando, a gente não esperaria a sua piora para a introdução. A dose recomendada para adulto, do ponto de vista de via oral, seria mais ou menos 1 mg por quilo por dia, até um máximo de 60 mg por dia de prednisolona ou de prednisona. Nas exacerbações graves, com uma obstrução representada por um pico de fluxo expiratório abaixo de 50%, ou clinicamente com marcadores de gravidade da doença, a gente poderia utilizar a via venosa, tanto metilprednisolona ou a hidrocortisona. Normalmente, em nosso meio, a gente tem um intuito e o uso mais comumente associado à hidrocortisona de 100 mg de 8 em 8 horas. Início de ação de 1 a 6 horas, com o seu pico de ação perto da 4ª hora após a administração. Os beta-2 de longa ação com corticoide inalatório, eles têm talvez o benefício maior nas suas orientações pós-alta, que na emergência seu papel ainda é incerto. O início de ação mais ou menos 3 horas, apesar de que aquele beta-2 de longa ação contemplado pelo formoterol tem um início de ação mais rápido. O sulfato de magnésio não deve ser usado para todo paciente, claro, a gente vai destinar esse perfil de droga, essa ferramenta, naquele grupo especial de paciente que é mais grave, que tem um VF1 mais baixo e tem uma falência inicial ao tratamento da primeira hora. O objetivo seria a gente diminuir a ativação de células polimorfonucleares. É uma droga extremamente bem tolerada, um cofator em várias reações enzimáticas e a gente entende que a hipomagnesemia levaria um ambiente de contração de células musculares. Então sempre mantendo o magnésio normal e fazendo a reposição de sulfato magnésio numa crise mais intensa. Normalmente a gente recomenda a utilização de sulfato de magnésio 50%, aquela ampola que a gente usa de 1,2 a 2 gramas EV. Normalmente a gente dilui em 100 ml de soro fisiológico e corre aí em 20 a 30 minutos. Normalmente a gente vê resposta terapêutica 1 a 2 horas depois. É fato que quando a gente dá o sulfato de magnésio, a gente já passou por uma série de estratégias prévias e é difícil de identificar se a melhora do paciente tem relação com a introdução do sulfato de magnésio ou será que já não foram todas as condutas que a gente teve anteriormente? Seria o somatório de tudo. Do ponto de vista de oxigênio terapia, é muito importante a gente evitar tanto a hipóxia quanto a hiperóxia, mantendo sempre então o paciente entre 93% até 95% de oxigenação. A monitorização é fundamental, sempre em busca de uma deterioração do quadro, sonolência, fadiga, outros marcadores de piora. Antibiótico terapia não são recomendados de rotina na asma aguda, a não ser que tenha sobreposição de infecção bacteriana e que normalmente em asma é muito comum a gente ter rinossinusopatia e a pneumonia comunitária como fatores desencadeadores. Os antileucotrienos, eles não são recomendados na rotina das exacerbações nas crises asmáticas, a gente tem pouca evidência de benefício nesse momento. E as metilxantinas a gente não recomenda mais como rotina no tratamento inicial. Elas seriam representadas principalmente pela aminofilina ou pela teofilina. Eles têm um efeito inferior aos beta-2 adrenérgicos e o índice tóxico muito próximo ao índice terapêutico, e lembrando que poderiam levar ao desenvolvimento de vários efeitos adversos, alguns deles até graves. Tremores, náuseas, vômitos, desenvolvimento de taquiarritmias. Do ponto de vista de exames complementares, muito importante, imagem, começando pelo raio-x de tórax, e talvez o benefício principal fosse a realização de um diagnóstico diferencial, já que na asma a maioria dos raios-x de tórax realizados tem o exame normal. Na intensidade maior a gente pode encontrar algum significância de hiperinsuflação pulmonar, aumento de volume e com isso
um aumento de transparência pulmonar. Na tomografia de tórax, o que a gente enxerga é um comprometimento de via aérea, espessamento de parede brônquica, a vascularização hilar mais evidente, a possibilidade de presença de tampões mucosos e algumas vezes a associação de bronquiectasias. A gasometria arterial, no intuito de observar não só a PO2, mas também sempre observar retenção de gás carbônico e acidose respiratória. Ainda, hemograma, do ponto de vista de avaliação de infecção bacteriana, de presença de anemia, que tudo isso poderia participar junto. A realização de pico de fluxo expiratório, isso é um importante preditor de gravidade e o acompanhamento da melhora clínica e funcional pode ser feito através dele. E em alguns pacientes mais idosos ou que tenham relevância de realização de uma avaliação cardíaca, né, a gente já teria a necessidade de eletrocardiograma ou talvez algum exame mais específico, dependendo da forma de apresentação do doente. Na asma grave, né, na asma em crise, o que a gente vai observar, a principal alteração seria taquicardia sinusal, mas podemos ainda encontrar um desvio do eixo para a direita, sobrecarga de câmaras cardíacas direitas, lembrando que sempre se encontrar uma sobrecarga de câmara direita, avaliar tromboembolismo pulmonar, isso é fundamental. Ventilação não invasiva reduz então a nosso índice de internação hospitalar, seria o primeiro modo de ventilação que a gente utilizaria no paciente, seria a ventilação não invasiva. Naquele paciente asmático grave com insuficiência respiratória hipercápnica, ele pode reduzir a necessidade de intubação orotraqueal e as contraindicações básicas seriam rebaixamento do nível de consciência, instabilidade hemodinâmica, deformidades faciais, grande quantidade de secreção e uma dificuldade do clearance de um adequado manejo dessa secreção e a presença de vômitos incoercíveis. Nessas situações, basicamente a gente teria que partir para uma intubação orotraqueal e um acoplamento na ventilação mecânica invasiva. Intubação, a necessidade de ventilação mecânica invasiva basicamente seria naquele paciente que tem instabilidade hemodinâmica, rebaixamento do nível de consciência, sinais de fadiga muscular, acidose respiratória com pH abaixo de 7,20, muita taquipneia, uma frequência respiratória acima de 40, uma hipoxemia refratária à suplementação de O2 ou AVNI e ainda a presença de parada cardiorrespiratória. Em relação a critérios para admissão do paciente a centro de terapia intensiva, seria a presença de parada cardiorrespiratória, a necessidade de realização de VNI. A gente hoje já tem alguns ambientes de cuidado semi-intensivo que poderia se fazer uma VNI sem a obrigatoriedade de CTI. Hipercapnia, acidose, hipoxemia, hiperlactatemia, são todas situações que nos encaminharíamos então para o CTI. Persistência dos sintomas, piora sintomática a despeito de todo o tratamento adequado realizado e a necessidade de monitorização acurada em função da gravidade da doença, do tratamento, das comorbidades e da situação geral do paciente. Bom, do ponto de vista de fluxograma, pessoal, a gente vai seguir esse fluxograma, tendo o paciente sendo recebido, então, no seu primeiro momento, numa unidade de pronto atendimento. É essencial que faríamos uma avaliação inicial do paciente, dividindo, então, esse paciente em uma avaliação de classificação entre leve, moderada, grave ou muito grave. Lembrando que, antes de fazer a classificação, é importante a gente ter uma realização de um diagnóstico diferencial, uma avaliação mais detalhada de fatores de mau prognóstico associados e que após realizar então essa avaliação e essa classificação de gravidade, a gente então optaria pelos tratamentos e terapêuticas indicadas. Vamos supor que seja um paciente então com uma doença leve a moderada. O que é recomendado então na primeira hora seria a realização de beta-2 agonista de curta ação, 4 a 10 puffs, spray com espaçador, repetindo a cada 20 minutos, então, na primeira hora. Nesse momento, você pode ter beta-2
agonista de curtação com um anticolinérgico de curtação, então salbutamol com ipratrópio pode ser utilizado então nessa forma. O acréscimo de prednisolona de 40 a 50 mg como dose inicial. Oxigenoterapia se necessário, lembrando que o alvo que a gente vai manter no paciente asmático é entre 93 e 95, que se por acaso após a primeira hora o paciente estiver piorando, a gente vai pensar em encaminhá-lo para um ambiente com monitoração mais próxima e a terapia intensiva nesse momento seria fundamental. E aí a gente teria também essa indicação no paciente como doença grave ou muito grave, sendo muito grave, uma urgência para o encaminhamento para terapia de ambiente intensivo com as suas condutas realizadas. Lembrando que na extrema gravidade talvez valesse a pena a gente começar com corticoterapia venosa e sempre tendo essa frequência de repetição de broncodilatadores, lembrando do sulfato de magnésio e tendo então essas condutas adjuvantes empregadas. Fisioterapia respiratória é fundamental, não só no manejo inicial, principalmente quando a gente engloba ventilação não invasiva, mas para o seu tratamento em terapia intensiva e principalmente posteriormente na reabilitação pulmonar é fundamental. Se por acaso, após uma hora, o paciente vem em melhora, a gente já começaria a programar a sua alta hospitalar com plano de cuidados feito e sempre aquele paciente que teve necessidade de adentrar um ambiente de emergência, normalmente seria recomendado a gente já enquadrar ele no terceiro passo de tratamento de asma com beta-2 de elongação e corticoide inalatório para casa. Por favor, não libere só com beta-2 de curtação, corticoide. Lembre em fazer um tratamento adequado. Beta-2 de elongação com corticoide inalatório e nesse paciente que já usa corticoide inalatório poderia utilizar então tanto a utilização de beta-2 agonistas de curtação ou poderia fazer ainda o seu resgate quando o beta-2 de elongação está sendo o formoterol. Falando em avaliação de alta, avaliaremos então os sintomas em melhora, a ausência de necessidade de novas intervenções, sem precisar de beta-2 agonistas principalmente, com o pico de fluxo em melhora já dentro do intervalo habitual do paciente, ou entre 60% e 80% do predito, com uma saturação em ar ambiente superior a 94%, e um ambiente domiciliar e familiar preparado para receber esse paciente, que fosse essencial fazer uma organização de alta com toda a sua terapêutica e estratégia bronquodilatadora a longo prazo instituída, não só prednisolona, mas a terapia inalatória bronquodilatadora e uma necessidade de reavaliação após 7 dias desse evento. Rever, principalmente no seu retorno, sinais e sintomas, a necessidade de continuar ou não prednisona oral, normalmente os 7 dias já são suficientes. A adesão, a utilização do dispositivo deve ser checada em toda visita médica e ver se eles estão utilizando as suas medicações controladoras e se está sendo necessário utilizar medicações de resgate. Avaliação de fatores de risco, ambiente domiciliar, ambiente de trabalho, situações modificáveis, relação de atividade física e principalmente se for um paciente que esteja exacerbando, que você já esteja acima do terceiro passo de tratamento para asma, encaminhar um especialista seria fundamental. Trilhar um plano de ação, que você tenha paciência e mostre qual seria então a estratégia empregada, é fundamental que o paciente tenha um entendimento e que veja que a asma é uma doença crônica, que a adesão é fundamental e a utilização correta dos seus dispositivos também. Bom, de uma forma geral, essas são as principais técnicas e estratégias para o manejo da crise asmática, desde as crises leves às muito graves, e é um prazer estar participando desse projeto de enriquecimento científico aí para a população médica. Um grande abraço e até a próxima.